Salve, salve galera, Olática, quem vos fala é o professor Breno de Sociologia e nessa aula vamos abordar a temática das teorias do desenvolvimento no campo sociológico. É importante salientar que essas teorias que abordam a questão do desenvolvimento possuem como premissas o mundo capitalista em formação e desenvolvimento e quais seriam os caminhos que poderiam levar, guiar e orientar as mais diversas sociedades para superar sua condição de atraso e ganhar a condição de sociedades desenvolvidas. Para a gente entender como isso começou a ser formulado teoricamente nos estudos sociológicos, sempre é importante nos situarmos historicamente. E nesse sentido, nós vamos contextualizar os séculos XVIII e XIX, que sempre são momentos importantes para os estudos sociológicos, a partir de processos como as revoluções burguesas e o avanço do capitalismo industrial, que vão se tornar dois pilares da sociedade moderna capitalista. Nesse sentido, nós vamos observar que essas mudanças que levavam tanto um avanço dos valores burgueses, como também uma ampliação das estruturas produtivas de molde e princípios capitalistas modernos, isto é, tecnológicos, industriais, urbanos, ganhavam uma dimensão cada vez maior no interior do Ocidente e posteriormente também nas regiões orientais do globo, correto? É importante salientar que quando começam a pensar as teorias do desenvolvimento no campo de estudo da sociologia, lá em meados do século XIX, nós temos algumas questões importantes, que são pautadas numa perspectiva capitalista, porque pensavam esse desenvolvimento a partir dos moldes e princípios capitalistas, correto? Numa visão, numa concepção evolucionista, de base teórica positivista. Então imaginava-se que todas as sociedades teriam um desenvolvimento linear no interior do capitalismo. Era necessário encontrar as causas, as origens dos entraves e obstáculos para que sociedades não ganhassem essa condição de modernas e desenvolvidas no interior das sociedades capitalistas, correto? Bom, nesse sentido, os critérios que eram utilizados para comparar, portanto, os critérios comparativos, se davam fundamentados em valores ocidentais. Como assim? Esses critérios eram valores sociais burgueses, correto? Que eram utilizados para considerar nas sociedades mais avançadas, principalmente as europeias neste momento, comparando com as outras sociedades ao redor do globo, as instituições também modernas, burguesas, europeias, além de estruturas jurídicas e administrativas que, com esse avanço do capitalismo industrial, ganham um corpo e uma amplitude muito maior do que o seu celeiro original, que era a própria Europa. Bom, essas questões começam a ganhar uma outra roupagem quando nós temos, digamos, o final da Segunda Guerra Mundial, isto é, pós-1945. Por quê? As interpretações que nós já estudamos, positivistas e perspectiva evolucionista, elas acreditavam que a história humana era linear e universal e que existiam sociedades ditas civilizadas e sociedades ditas primitivas. Porém, o processo de colonialismo que foi implantado desde o século XV na modernidade, que ganha uma outra roupagem no final do século XIX, fez com que transpusessem para essas sociedades esses valores burgueses, essas instituições ocidentais, esses ordenamentos jurídicos e administrativos que tinham surgido na Europa e foram levados pelo processo colonial para essas mais diversas regiões do planeta. Isto é, quando nós temos, pós-1945, esse processo de descolonização, os legados e as heranças do processo de colonização que existiam nessas diversas regiões, sociedades e países antes colônias europeias, agora demonstravam que não dava mais para a gente pensar em civilizados e primitivos. Por quê? Em essa relação metrópoles e colônias deixava de existir como a herança nessas áreas antigas coloniais desses valores, dessas instituições, dessas premissas civilizatórias ocidentais modernas. Pois bem, é assim que criou-se uma necessidade de entendermos essa perspectiva em outros termos, em outras relações. E assim vão surgir relações que vão se pautar pós esse processo de colonização, o que nós chamamos pós-colonialismo, em outros termos. Termos que nós vamos entender que nas teorias do desenvolvimento seriam considerados nações, sociedades, países desenvolvidos, nações, sociedades e países
subdesenvolvidos. O que isso quer dizer? Por exemplo, um país desenvolvido poderia ser considerado uma sociedade que teria uma capacidade por si mesma de garantir condições que melhorariam a vida em termos gerais, economicamente, socialmente, politicamente, de sua própria população, correto? Já os países subdesenvolvidos, principalmente esses países de antigas áreas coloniais, teriam a incapacidade de, com suas próprias forças, realizar esse processo de desenvolvimento nos moldes do capitalismo moderno, correto? É nesse sentido que esses termos agora são novos e são, de uma certa maneira, substitutos daquelas relações metrópoles e colônias ou países e sociedades civilizadas e primitivas. Para ilustrar melhor essa reflexão introdutória, nós vamos ler uma passagem que vai clarear algumas dessas premissas que estamos colocando. Então vamos lá. Quando se estabelecem as relações capitalistas internacionais envolvendo as antigas colônias, agora independentes, e vistas como sócias ou parceiras nos acordos econômicos, as antigas comparações científicas entre as sociedades se tornaram ultrapassadas. Afinal, em cada uma das novas nações aparecia uma burguesia comercial cujo objetivo era o lucro. Havia um Estado reconhecido pelas nações ocidentais, com leis e burocracia criadas à imagem dos países industrializados. Em tais condições, não se podia mais chamar as recém-criadas nações de primitivas ou selvagens. Elas não se enquadravam mais nos padrões comparativos criados pelo evolucionismo. Isto é, com o pós-colonialismo, com essa nova realidade, as categorias civilizados, primitivos não cabiam mais. Lembrando que elas carregavam também um enorme rol de preconceitos, de etnocentrismo. E era necessário pensar não só novas categorias conceituais, mas também novas direções para realizar essas transformações exigidas, correto? É nesse sentido que, para pontuar e finalizar a nossa reflexão introdutória, agora nós temos uma interpretação, uma perspectiva na qual as diferenças entre as sociedades não eram de natureza, como o termo primitivo ou civilizado, mas sim de grau de desenvolvimento. Alguns países desenvolvidos, outros países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Como essas interpretações teóricas elaboraram, digamos, leituras mais sofisticadas, nós trataremos mais adiante. Paramos por aqui, aquele abraço e até mais.